Opa, tem uma colocação do Anderson Chaves aqui. Obrigado, Anderson. Ó, nos hospitais de São José dos Campos, o Lean Six Sigma otimizou muito os tempos de atendimento. Ó. Muito bom, obrigado pela informação, Anderson. Para vocês verem como isso está sendo utilizado. Isso é bastante interessante. Lobo Player. Quais benefícios diretos e indiretos na aplicação do Six Sigma nas empresas? Nossa, são milhões, mas começa lá. O que você está vislumbrando mais, Isabelle? Eu acho que essa mudança cultural, né? Então, todo mundo melhorar, otimizar o processo, diminuir a variabilidade, aumentar a satisfação do cliente, ter retornos financeiros, eliminar alguns desperdícios, enfim, tem muito benefício, né? E você se torna mais competitivo no mercado, né? Então, se você consegue deixar o seu processo ali estável e ter um menor desperdício e ter uma maior lucratividade, você é mais competitivo e, enfim, o negócio fica mais sustentável. É isso aí. Resumiu muito bem. A gente poderia citar muitos. Né? São muitas ferramentas, são muitas metodologias. Se eu fosse citar aqui só os benefícios do CEP, ou do FEBEA, ou do MASP, ou do mapeamento de fluxo de valor, ou do 5S, a gente ia passar a noite aqui só falando dos benefícios, né? Mas é bem isso, eu acho que alguns são vitais, são extremamente importantes, né? Primeiro, a questão cultural. Você começa a mostrar para as pessoas, você começa a mexer com o moral das pessoas de tal forma que isso muda a vida das pessoas. Esse é o primeiro elemento, né? Muda. As pessoas ficam com um olhar mais crítico, porém menos sisudas, né? Porque hoje quem é crítico é aquele que é crítico para pôr o dedo e achar que está ruim. São os caras chatos que você encontra nas empresas hoje, né? E não, você fica crítico, mas um crítico que diz assim, bicho, se você fizesse assim, ao invés de assado, acho que você ia ganhar mais. Você já experimentou? Dá uma olhadinha, vê se faz assim. Então você muda a forma das pessoas verem, né? A história do copo cheio, copo vazio, é mais ou menos isso que você mexe com a cabeça das pessoas. Isso num primeiro momento. Então, a empresa fica muito mais clean, o clima organizacional fica muito melhor, as pessoas passam a gostar do que estão fazendo, passam a se sentir bem dentro da organização. Afinal, você passa 10 horas, 12 horas do seu dia dentro da empresa, você passa mais tempo na empresa do que em casa, com a família. Então, você começa a se sentir bem, né? Não é aquela história de você levanta e diz, nossa, tenho que ir trabalhar hoje. Não, você se sente bem em ir trabalhar, você começa a gostar de estar na empresa, né? Esse eu acho que é o principal ganho para as pessoas que estão lá. E para a empresa, aí eu não vou nem... A Isabelle já citou aí. Ganho de moral com o cliente, eliminação de refúgio e retrabalho, eliminação de perdas, ganho de espaço físico, aumento de competitividade, aumento de imagem, melhoria da imagem, isso aí são infinitos. Aumento da capacidade de briga financeira, porque você baixa os custos, né? Você reduz os custos, então são muito grandes os ganhos, certo? Vamos lá, temos aqui o Moretti. Limar a variabilidade do processo não pode acabar por diminuir a condição de um atendimento mais próximo ao cliente, mais modado ao cliente? O que você me diz? Quer que eu comece? Quando você está falando em variabilidade do processo, a gente tem a questão também da gente ser adaptável, né? Mas se a gente tem os cenários ali, alguns cenários definidos e você tem um processo, é muito melhor, o teu atendimento com o cliente pode ser muito melhor.
Então, não quer dizer que porque você vai ter um processo estruturado que você está distante do seu cliente. Talvez faça parte do seu processo essa proximidade, você ter que fazer uma ligação no meio do processo, mas não quer, mas essa variabilidade é que vai garantir com que as pessoas sigam ali aquilo que foi planejado, aquilo que foi projetado, para ter uma maior eficiência, né? Moretti, talvez haja uma pequena confusão com esse termo variabilidade, tá? Variabilidade, quando a gente fala, é o seguinte: a todo e qualquer processo existe uma variabilidade associada, existe uma oscilação associada. Então, quando você está falando de caso de peças, quando você produz 2 peças, 3, quando você produz uma linha de peças, e por mais automático que seja o processo, por mais robusto que seja o processo, por mais... Quando você tirar uma peça da linha e medir, a peça seguinte está tudo igual, tudo automático, tudo, você vai medir, ela não vai ser igual à medição do anterior. Por quê? Porque a todo e qualquer processo existe uma variabilidade associada. Então, o que o Seis Sigma faz é garantir que esta variabilidade esteja dentro dos limites aceitáveis de variação, dos limites permitidos de variação, tá bom? Então, limar a variabilidade aí, a gente não está falando em engessar processo. Não é isso. Né? Talvez tenha havido um pouquinho de... Eu tenha me expressado mal na hora de falar. Tá? Então, essa variabilidade que a gente fala todo processo existe oscilação. Uma oscilação natural e uma oscilação não natural. E a gente diz que a natural é oriunda de causas normais. E a não natural, a gente diz que é oriunda de causas especiais. O que o Seis Sigma faz? Ele avalia, analisa o teu processo, a gente faz pocaioquês, a gente faz barreiras, cria barreiras para que essas causas especiais não atuem, para que não matem o teu serviço, não matem a tua peça, não matem, enfim, o paciente que você esteja atendendo, tá? E que as causas normais do seu processo sejam controláveis a ponto de você poder entregar um serviço dentro das especificações do cliente, tá bom? Então, é isso que a gente está falando. E quando a gente fala em padronização, a padronização é que a gente tem que tomar cuidado para não engessar processos, né? E a padronização, ela serve para que a gente possa conseguir repetibilidade, para que a gente possa conseguir fazer com que todo mundo faça da melhor forma, e não cada um faça de um jeito diferente. Aí, se um funcionário chega e diz assim, não, peraí, mas essa não é a melhor forma de fazer, eu tenho uma forma melhor. Então, se ele mostrar que tem uma forma melhor, então agora a gente vai tornar essa nova forma que ele mostrou como sendo o padrão para todo mundo. Opa, se é melhor fazer assim, agora isso vai ser o padrão para todo mundo. Tá? Então, a gente não engessa o processo. Tá ok? Vamos lá. Ó, tem mais comentários aqui. Personalização e entrega de serviços. Simplificando... Simplificando quais as diferenças entre Canvas, Fluxograma e o Six Sigma. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. O Canvas, na verdade, é um quadro básico que você pode usar para muitas coisas. Tem um projeto em Canvas, tem mapeamento de fluxo em Canvas, o Canvas é uma forma de atuar tudo em uma única visão. E aí você pode fazer diversas coisas, né? O A3 é um Canvas, é um MASP em Canvas, tá? O fluxograma é uma ferramenta básica da qualidade para ordenar processos e ela tem 5 elementos básicos. Tem o ponto de decisão, tem o ponto de ação, que são os principais, daí ela tem as setinhas que mostram a ligação e o sentido. Depois ela tem início e fim, e ela ainda tem os nós, as bolinhas para você ligar ela de uma folha para outra. Então, ela é uma ferramenta básica. E o Six Sigma, não. Six Sigma é um sistema. Six Sigma é uma cultura. Six Sigma é um sistema de gestão. Tá? É uma coisa muito maior.
Então, aqui são 3 coisas totalmente diferentes. As primeiras 2 são ferramentas básicas. O Seis Sigma, não. O Seis Sigma é um sistema todo muito maior. Sobre logística, quem o diga, cada dia mais estamos sendo mais cobrados, no caso dos Correios, atingindo um SLA acima de 99%. É isso aí, bacana, bacana, bacana. Fabiano, um exemplo de implantação do Lean Six Sigma nos Correios foi que tornou possível estabelecer novos corredores de negócios mediante a imensa capilaridade que já existia. Bacana, bacana. Quer comentar alguma coisa, Isabelle? Não conheço muito dessa área. Tá joia, tá joia. Vamos lá, ó, Moretti. Perfeito, obrigado pelo esclarecimento. Entendi que há previsão para a variabilidade ainda dentro do processo sistematizado dessa forma. Bacana, isso aí, Moretti. Qualquer coisa, só colocar lá. Você pode, mesmo depois, esse vídeo vai ficar lá no canal. Se você quiser fazer um questionamento, fazer alguma coisa lá, depois a gente responde para você, sem problema, tá? A própria Isabelle pode entrar depois no canal lá e responder as dúvidas de quem quiser deixar nos comentários lá. Feito, gente? Então tá bom. Obrigado pela participação de vocês, tá bem bacana.